Depois da visão que o Senhor nos deu lá no hospital São Paulo, no dia seguinte a minha filha teve que fazer uma arteriografia, um catéter. E ao fazer esse catéter foi diagnosticado uma obstrução da artéria renal, onde a obstrução estava com 90% de perca daquela artéria. Ela só tinha 10% daquela artéria onde corre o sangue. Por isso ela estava hipertensa, porque ela não recebia sangue no rim, e por não receber sangue no rim ela se tornou hipertensa. E aí foi encaminhada para São Paulo, para o Instituto Central, para a clínica de nefrologia, onde ela foi recebida pelo Dr. Neres Prachedes, que é um pioneiro na área de angioplastia no Brasil. Fez alguns exames, ficamos ali por pouco tempo, coisa de 15 dias. Ela veio a fazer uma angioplastia renal, onde colocou um stent dentro da artéria, né, onde leva um balão, e ele infla dentro da artéria, abrindo a artéria e colocando um stent, para que aquela artéria fique aberta para a circulação do sangue. Foi um sucesso total a cirurgia, né, o processo cirúrgico. Após 15 dias tivemos alta, retornamos para Matão, a pressão dela voltou ao normal. Agora, o que nós não esperávamos foi o que veio a seguir. Aproximadamente 20 dias depois, um dia de manhã, eu fui acordá-la para levar para a escola, e eu percebi que ela estava com a boca torta e estava com as mãos meio que torcidas, né, rígidas. E ali eu fui chamar ela e percebi que ela estava sem movimentos e com dificuldade para falar. Então, de imediato, eu liguei para a doutora Suzana, que é uma neurologista que tem aqui em Matão. Marquei a consulta, passei com ela às 7h30 da manhã. Ela nos encaminhou para Ribeirão, para a Sergipe, para fazer uma angiorressonância de tronco. Fazendo ali aquela angiorressonância, fiz por volta das 10h30 da noite daquele dia. No outro dia, 6 horas da manhã, o telefone da minha casa toca, é a doutora Suzana, pedindo para que eu levasse ela para o consultório com urgência. E assim levei ela para o consultório com urgência. Chegando lá, ela me deu uma das piores notícias que nós tivemos, né? Eu lembro que ela disse assim: se prepara, porque eu não tenho uma boa notícia para vocês. E perguntou: você já esteve no Hospital das Clínicas em São Paulo? Eu falei: sim. Chegamos de lá, tem aproximadamente 20 dias. Ela já conhecia um pouco da história dela, que ela teve aquele processo, né? Fez o catéter, descobriu que tinha problema na artéria, fez a angioplastia, deu tudo certo, retornou. Então ela iria fazer um tratamento, né, iria esperar para poder passar em um procedimento, para tentar descobrir o que ela tinha lentamente, mas como ela estava bem em casa, então ia fazer tudo via ambulatório, não ia fazer nada internado. E aí ela me disse que ao fazer aquela angiorressonância de tronco, ela viu ali que ela tinha uma trombose na artéria carótida interna direita. Isso quer dizer, nós temos duas artérias importantes no cérebro. Imagina duas grandes avenidas, vamos pegar aqui Marginal Pinheiro e Marginal Tietê, e elas têm um fluxo de carro que circulam nelas. Então essas duas artérias, elas têm o fluxo de todo o sangue do nosso corpo, é bombeado através delas, que são as carótidas internas, tanto direita como esquerda. E na carótida interna direita ela teve uma trombose e perdeu totalmente aquela carótida. Resumindo, era irreversível o quadro dela. E dali nós já fomos encaminhados para São Paulo, só que agora para o Instituto da Criança, para o HC, o Instituto da Criança, onde fomos recebidos pela equipe da doutora Maria Joaquina, também alguém renomado na área, em todas as áreas de doenças imunológicas. E ali ela já recebeu de imediato, né, o acompanhamento do neurologista, doutor Albino, o cardiologista, doutor Marcos, um dos grandes médicos ali, renomado do INCOR na área de cirurgia cardíaca de criança, e o doutor Arthur, que é o reumatologista. Hoje, para você ter uma noção, o doutor Arthur hoje só faz congresso na América, são os grandes nomes da medicina do Brasil dentro da escola, faculdade, né, lá em São Paulo, do HC. Então nós estamos falando de pessoas que muitas pessoas morrem na fila de um hospital e nunca chegam lá. Mas como nós chegamos lá? Eu quero falar isso aqui agora. Nós chegamos lá através de
de uma grande direção de Deus, porque o Senhor, Ele é médico dos médicos e Ele dá direção na nossa vida. Eu lembro que Ele me encaminhou para passar na doutora Maria Silva, e ela tinha um amigo, que era o doutor Marcos Caetano, em Araraquara, no Hospital São Paulo. A gente tínhamos um convênio muito bom, nossa vida financeira era muito bem estruturada. E ali ele estudou com o doutor Neres Prachedes. E o doutor Neres Prachedes recebeu ela lá no hospital, no Instituto do Rim, né, no Instituto Central, a primeira internação que nós fomos, justamente por indicação do doutor Marcos Caetano, que estudou com ele. E ele encaminhou ela para a doutora Maria Joaquina, porque eles faziam equipes juntos, né, nessa área. Então foi tudo assim, uma direção de Deus, Deus encaminhando, Deus na frente, Ele indo e abrindo os caminhos, porque nós dependemos de Deus, tanto para o milagre, como para o processo do milagre, porque tudo isso aí foi um processo de um grande milagre. Mas chegando lá no Hospital da Criança e fazendo vários exames, foi descobrindo muitos outros problemas. Ela fez uma arteriografia. Naquela época eu falava arteriografia ouro. É uma arteriografia que leva o catéter da virilha até o cérebro. Então é um processo muito delicado, muito difícil. E como é tudo descobrindo, ninguém sabia nada, então poderia ter muitas intercorrências. Ela fez uso de muita dose de contraste. Contraste é uma coisa muito séria. Tem pessoas que têm uma alergia a determinado contraste, dependendo de onde o contraste está, não dá para voltar. O que acontece? A pessoa acaba morrendo. Dali embolia pulmonar na hora e ele acaba morrendo. Então assim, eu precisei assinar um texto, que quando eu acabei de ler aquele texto, que eu precisei assinar para ela fazer aqueles exames, eu disse assim: Senhor, eu praticamente estou assinando a morte da minha filha, mas eu creio num Deus de vida. Então eu creio que ela vai fazer esse exame e vai trazer uma resposta, uma boa notícia, vai trazer uma resposta positiva. Mas infelizmente nem sempre sai como a gente espera. E ela me trouxe uma má notícia, né? Porque aí descobriu que ela tinha várias sequelas em várias outras artérias. Ela tinha as tibiais das pernas comprometidas, com mais de 50% de perca das duas pernas. Ela tinha as oftálmicas dos olhos com tipo 70% de obstrução. Resumindo, essa menina era para ser cega. Ela tem um grau de miopia, mas quem conhece ela sabe, nem óculos ela usa. Mas ela era para ser cega, não era para enxergar, porque a oftálmica dos olhos dela o grau é muito sério. E nós, nos olhos, nós dependemos de uma circulação muito boa. Fora isso, as subclávias, que são essas artérias importantes aqui de fora, que acompanham aqui a nossa garganta. Nós temos duas artérias grossas de um lado e do outro, são as subclávias, e ela estava com uma inteirinha entupida e 50% da outra entupida. Resumindo, não tinha o que fazer por ela. Quando me passaram o laudo, ainda eu lembro que uma doutora disse assim: mãe, eu já vi alguém com problema, mas igual o teu e o da tua filha, vocês ganham, tipo assim, era mais fácil ganhar na cena, na loto, do que ter um problema tão grave, tão sério, né? E ali continuou fazendo alguns testes, muitos exames, recolhia tipo 12 frasquinhos de sangue por dia, e aquele monte de médico em cima. Ela parecia um bicho de pesquisa, não parecia mais um ser humano. Era muito sofrimento. Quando ela via eles chegarem, ela chorava muito, porque era muito sangue para tirar, cortava o bracinho para colocar catéter. Então foi muito sofrido, foi muito, muito, muito difícil. Mas chegou um momento que aconteceu uma situação no quarto, isso me marcou muito. Nós estávamos em 9 pessoas e foi morrendo as crianças, e cada dia morria uma, e tinha 2 crianças. O Augusto, me marcou muito esse menino, porque à noite ele dava risada, por volta da meia-noite ele teve uma crise muito grande, foi para UTI. 6 horas da manhã eu estava do lado do corpo dele, com a mãe dele, olhando ele coberto com aquele lençol e me perguntando: a minha filha vai ser a próxima? E foi quando eu tomei uma atitude, e eu tomei um passo na fé, e eu me revoltei naquela situação. Eu disse: espera aí, Senhor, tem alguma coisa errada. O Senhor é Deus dos mortos? Não, o Senhor é Deus dos vivos. Tua palavra diz que os mortos não louvam a Deus, que na sepultura não há louvor, mas os vivos louvam a Deus. Quantas crianças foram engolidas por essas enfermidades terríveis? E eu comecei a acordar, a despertar ali dentro de mim, que eu não poderia continuar naquela situação, e que eu deveria fazer alguma coisa.
E aí foi quando me despertou algo dentro de mim, de convidar todas aquelas mães para a gente começar a fazer uma prece poderosa. Eu lembro que eu pedi para Deus uma estratégia, porque eu já era convertida, tinha um conhecimento da palavra, mas uma coisa é conhecer, outra coisa é viver, né? E eu era uma cristã normal, como qualquer um, dizimista, ofertante, frequentante, lia a palavra, se me desse uma oportunidade eu pregava, mas eu não tinha aquela intimidade com Deus. E ali eu busquei no Senhor uma direção e pedi para Ele, como que eu posso pregar? Porque ali tinha ateu, ali tinha espírita, ali tinha pessoas do candomblé, ali tinha muitos católicos, ali tinha outras denominações religiosas que não tem a gente como irmãos. E Deus me deu uma direção, eu me lembro como se fosse hoje, faz uma prece poderosa. E eu convidei as mães, né, e a gente começou a se reunir na sala das mães. E ali nós começamos a orar. E era uma oração muito prática, muito rápida. Foi aí que eu descobri que Deus não precisa de muita coisa para Ele operar. Objetivo. Deus opera no objetivo. Deus opera quando você determina, quando você toma uma posição, quando você diz, eu não aceito mais. E ali nós fazíamos uma oração de 35 minutos no máximo, às vezes cantava um hino, e eu lembro que aquela época me marcou muito, né? E tem um corinho que diz assim, né? Quando a vida se torna difícil e você não se sente capaz, é hora de ver o Salvador. Ele é Jesus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador, o Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz, tua vergonha e teu desprezo Ele levou. É um hino, é um louvor que eu louvava Ele todos os dias ali naquele lugar, né? E realmente o coração daquelas mães como o meu explodia na dor. E ali era uma dor que não tinha tamanho, de ver tanto sofrimento. E a gente começou a se unir, começou a orar, e ali o Senhor ministrava muito na minha vida, Isaías 53, que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o Senhor me deu uma direção para pregar. Ele dizia assim, eu não vou curar, eu já curei. Vocês não precisam estar aí. Vocês já são curados, porque eu já levei na cruz. E aí eu lembro que o profeta Isaías, ele também nesse mesmo livro, ele diz, quem creu na nossa pregação, a quem foi manifestado o braço do Senhor, porque ele subia como renovo perante uma terra seca, né? Então eu vi que nós estávamos numa terra seca, de uma terra de sofrimento, numa terra de lamento, de dor, de tristeza, e que só tinha diagnóstico, só tinha morte, só cheirava morte, sofrimento, dor, separação. Porque quantas vezes eu me deparava à noite pensando, como que eu vou numa funerária, como que eu vou comprar um caixão, como que eu vou ver a minha filha morta do meu lado, como que eu vou me portar nessa situação. Eu não estou preparada para isso. E eu dizia para Deus, eu não estou preparada para isso. E era isso que nós começamos a orar ali, começamos a buscar no Senhor, e Deus começou a fazer milagres. Se eu for falar de cada milagre eu vou tomar muito tempo, mas Deus fez coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Existem ali pessoas que marcaram a minha vida, como a Luene, uma menina que tinha tuberculose. Essa menina já estava quase 1 ano internada, tinha aproximadamente 3 meses que ela já não comia mais nada, não tomava água, não dá para, assim, você não imagina, só quem viveu para ver aquela criança de 4 aninhos seca, raquítica, com menos que 4 quilos, com o catéter no pescoço, sonda no nariz, né? Sonda na boca, não podia tomar água senão ia para o pulmão, então ela não sabia o que era água. Só que ela nunca perdeu a consciência, ela tinha uma consciência perfeita, ela era muito perfeita. Então, tanto que um dia eu convidando num quarto, e a porta do quarto dela estava entreaberta, e ela ouviu, e havia uma enfermeira ali que sabia se comunicar muito bem com ela. A mãe dela estava internada porque ficou doente de tanto ficar com ela no hospital, e o pai trabalhava, e aquela noite ela ficou sozinha
só por conta do hospital e das enfermeiras. E ela conseguiu se comunicar com aquela enfermeira e falar que ela queria ir naquela oração, porque ela ouviu eu falar daquela oração que nós íamos fazer. Gente, eu estou falando de uma criança de 4 para 5 anos, é muito forte isso. E aquela enfermeira falou se eu poderia orar lá no quarto, mas no quarto não tinha como, porque era em isolamento, então não tinha como entrar lá. E nós tínhamos um horário, era 6 horas, o horário da oração, o horário da janta. O que acontecia? As mães saíam todo mundo para a janta, então a gente podia se reunir todos, porque o hospital é dividido por clínicas. Cada clínica é separada por uma doença, e as doenças não se misturam. Se aqui, tipo, ela lá tinha tuberculose, ela tratava do pulmão. Se aqui tem problema no rim, tratava com o médico do rim, e assim ia. Se lá é um tipo de câncer, tratava com um oncologista. Então não mistura as clínicas, cada 10 quartos uma clínica. Então a gente não pode passar de um lado para o outro, mas na hora da janta nós somos todas iguais. Aí a sala das mães, a gente poderíamos ir lá e fazer essa oração rápida, todo mundo junto. E como ficava próximo, Deus é tão perfeito, que o quarto ficava próximo da clínica da Luene, né? E a enfermeira falou assim, então vamos levá-la. Então retiramos elas dali rápido, uma bomba de oxigênio, aquele material de soro, de catéter. E a enfermeira me deu ela, tipo assim, com um travesseirinho bem fininho, que ela usava, que não podia ser grosso. E eu lembro que eu fui arrumar ela no travesseiro, e a minha mão foi debaixo do bumbum dela, ela tinha 2 ossos. Eu peguei em 2 ossos, né? Aquela criança era osso. E quando nós chegamos com ela lá, todo mundo levantou a mão para orar, e Satanás soprou muito forte. Ele disse, ela tem tuberculose, e você vai pegar. Mas o Espírito Santo soprou muito mais forte. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E naquela hora que não vive mais segundo a lei, mas já vive mesmo pela promessa da graça do Senhor. E ali naquele momento, o Senhor me deu uma direção: profetiza o vale de ossos secos sobre a vida dela. E eu não sei como, nem quanto tempo eu gastei, mas eu profetizei tudo que está em Ezequiel sobre a vida: sangue, carne, pele, restauração do pulmão, do coração, do oxigênio. Foi um trabalho maravilhoso. Depois eu tive que vir para Matão, deixei a minha filha no hospital, vim para Matão, que na época eu tinha minhas lojas, tinha meu trabalho, e eu deixava ela lá e vinha socorrer as outras coisas, tinha criança pequena. E naquela tarde a Carliana me ligou e falou assim: mãe, aconteceu algo extraordinário aqui. As mulheres todas estão falando que o oxigênio da Luene normalizou e que ela está com oxigênio normal. E no outro dia eu cheguei lá cedo e era só o que falava da Luene. Ela foi se recuperando tão rápido. Realmente eu entendo que é milagres, é maravilha, porque acontece na hora. Aquela menina recuperou o oxigênio, aquela menina voltou a tomar água, ela tirou a sonda. Em questão de coisa de uma semana, aquela menina voltou a andar. E deram um velocípede para ela, e deram muita boneca, muito vestidinho, porque era próximo ao Dia das Crianças. E ela ficava no velocípede, correndo naqueles corredores, e ninguém falava nada, porque ela era uma criança que ia morrer. E eu olhava aquilo ali, e a minha filha sem perspectiva de vida, nada de melhorar. A Luene teve alta, eu continuei lá por mais 6 meses. Vou dar uma resumidinha aqui no restante, para você entender o que é Deus. Chegou o laudo da Carliana: arterite Takayama, crônica e sistemática. É uma doença asiática, só dá em mulheres japonesas. Não é uma doença que ocorra no nosso país. Eu sou maranhense, a minha filha nasceu no Maranhão. Nós nunca fomos na Ásia, não temos nenhum parente asiático, nenhum parente japonês. Como ela foi acometida dessa enfermidade, eu não sei e não posso te explicar. Eu só sei de uma coisa, que os médicos me disseram que ela não sobreviveria mais que 6 meses, porque ela fazia uso de metrotexate, prednisona, depaquene, tegretol, álcio valproico e gardenal, né? E doses muito altas de AS, porque ela precisa ter um sangue muito fino por causa da dificuldade da circulação nas artérias. E nós recebemos alta para vir para casa, mas sabendo que ela não tinha muita probabilidade de vida. Ela estava muito inchada, muito deformada, tinha muitas crises convulsivas ainda tinha muita dificuldade para pegar nas coisas, a boca ainda era bem torta, ainda era muito difícil, era horrível, o rosto todo ferido, todo machucado, né? Ela passou 1 ano menstruada por causa do AS. Ela menstruou com 11 anos. Ela ficou do 11 aos 12, todo santo dia,
sangue e mais sangue. Eu lembro que ela não sabia se trocar, eu ia trocar ela, chegava da escola toda ensanguentada e só vinha algo dentro de mim assim: o Senhor está limpando o sangue dela, o Senhor está trocando o sangue dela, o Senhor está curando ela. Então, para as piores situações que nós vivíamos, sempre Deus estava me consolando, o Espírito Santo estava ali comigo, estava me dando graça. E um dia na minha casa eu tomei uma atitude e eu disse: Senhor, eu não quero mais isso, eu não aceito mais. E comecei a orar e fiz o jejum de Daniel 21 dias e orei 21 dias de madrugada. No dia de número 20, o Senhor disse: tira a pedra, com toda clareza. E eu simplesmente peguei a Bíblia e abri, e poderia cair em qualquer lugar, e caiu exatamente onde está escrito, quando Jesus disse para que mandasse aqueles homens tirar a pedra do túmulo de Lázaro. Então não existe coincidência ou por acaso nas coisas de Deus. E eu entendi, a pedra são os medicamentos, são os remédios. Deus não vai fazer um milagre enquanto ela tomar esses remédios. E aí foi quando eu tomei atitudes mais sérias na minha vida, porque todos os medicamentos dela tem um CID da doença. Tinha medicamentos dela que vinha de Brasília. A doença que aconteceu com ela é acompanhada nos Estados Unidos até hoje, serviu para muita pesquisa. 14 anos atrás a artrite Takayama era uma coisa muito rara, ainda é muito rara hoje, mas era muito mais rara, né? Então ela poderia ter morrido de imediato e eu teria que crer. Só que eu comuniquei ela, eu falei para ela: eu posso junto com você tirar os medicamentos, você tem fé para isso? Ela falou: como a mãe determinar, assim nós vamos fazer. E cortamos a seco todos os medicamentos de uma vez. São tanto que, se você vai ler o laudo dela aí, porque nós vamos distribuir a Xerox para todo mundo, para quem quiser levar, vai ver que foi retirado por conta própria os remédios. Está escrito embaixo no laudo dela, né? E retirando os remédios, aconteceu uma coisa muito interessante. Ela parou de convulsionar, que era para ela convulsionar muito mais. Mas no último dia da campanha, dia 21, o Senhor falou claramente comigo sobre 1 Coríntios 11:23, onde ele diz assim, sobre a passagem da Santa Ceia. E ali eu entendi, na hora que o Espírito Santo falava: peça um batismo para ela, que a partir de agora o remédio dela é o pão e o vinho, uma vez por mês. Esse é o medicamento dela. De imediato eu pedi um batismo, né, para o pastor Pazotto, que era meu pastor na época da Igreja do Evangelho Quadrangular. E ele pediu para o pastor Lorenzetti, que era o superintendente da Quadrangular em Araraquara. E ele escreveu: eu tenho uma mãe pedindo um batismo para uma filha que não tem 12 anos ainda, porque ela está desenganada da medicina e ela vai morrer. E graças a Deus que esse foi o argumento dele. Mas para mim, eu tinha entendido que ela ia viver, que a partir de agora ela ia tomar o corpo e o sangue de Cristo, e ela ia ter parte com Cristo, e Cristo ia viver nela, e ela ia viver em Cristo. E toda aquela condenação daquelas enfermidades não iam mais prevalecer sobre ela. Esse foi o meu entendimento. E graças a Deus foi assim que aconteceu. Ela foi batizada, passou a tomar o pão e o vinho, retirou todos os medicamentos. Ela foi tendo melhoras surpreendentes, né? Recuperou os movimentos, recuperou a coordenação motora, não ficou com nenhuma sequela, nenhum retardo mental, que era assim o mais importante em tudo. Resumindo, passaram 14 anos. Carliana casou, me deu 2 netas lindas, a Sofia Vitória e a Ana Clara. Mas toda vez que ela passava a mão, eu colocava a mão sobre ela, e eu dizia o que está escrito no Salmo 128: eu verei o filho dos meus filhos, eu verei o filho dos meus filhos. E eu dizia: Senhor, a tua palavra declara que eu, como mãe, não vou enterrar minha filha, mas são os meus filhos que vão me enterrar. Então eu não aceito enterrar nenhum filho, mas eu quero que os meus filhos me enterrem, porque a tua palavra tem que se cumprir na minha vida, porque a tua palavra é fiel, e eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz que se eu crer, eu verei a glória. Então é inevitável que eu veja a glória do Senhor sobre a minha vida, porque eu creio na tua palavra. E foi assim que aconteceu todo esse processo de quase 2 anos. Se eu fosse falar, teria muito mais coisa, mas eu quero resumir por aqui. Está aí a foto do laudo dela, você pode ler, pode acompanhar. E eu quero deixar uma palavra para você que recebeu um diagnóstico, que recebeu um laudo, que sofreu um câncer, que recebeu uma má notícia. Eu quero dizer a você: Jesus
Cristo é o médico dos médicos. Jesus Cristo é o médico da alma. Jesus Cristo é o médico do corpo. Jesus Cristo é o médico do espírito. Jesus Cristo cura o lunático, Ele cura o paralítico e Ele liberta o endemoniado. Houve duas coisas muito importantes na minha caminhada ali naquele hospital. Um livro do Dr. T.L. Osmo que eu li, Curar os Enfermos e Expulsar os Demônios. E o segundo foi um livro do R.R. Soares, Como Tomar Posse da Bênção. E quando eu li aqueles dois livros, eu entendi que eu não podia mais aceitar aquela situação. Então eu quero dizer a você, eu não sei qual é a tua situação, mas não aceite ela, em nome de Jesus, e creia que verdadeiramente Isaías olhou para frente e ele disse, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O apóstolo Pedro, ele também olhou para trás, porque ele já não estava mais lá onde Jesus foi crucificado. Ele já estava aqui em Roma, e ele olhou para trás, e ele viu todo o sofrimento da igreja no Coliseu Romano, quando houve a grande perseguição. E ele disse, verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades, e por ele, através do sacrifício na cruz dele, nós fomos curados. Amém. Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Essa é a história da Missão Mundial Jesus Cristo Ama as Almas. Uma igreja pautada na palavra de Deus, uma igreja pautada na cura divina, uma igreja que ama. Por isso Jesus disse, eu amo as almas, porque eu entendi, dentro daquele hospital, aquelas mães com seus filhos morrendo dia após dia, com doenças horríveis, e ali não dá para entender porque nós estamos perdendo o maior amor da nossa vida, que é os nossos filhos. E eu entendi o que Jesus dizia para mim naquele lugar, quando ele dizia, eu amo essas crianças, elas não estão morrendo com a minha permissão, elas não estão morrendo por mim, eu não estou nesse negócio, verdadeiramente eu sofri na cruz, eu morri na cruz, eu morri por amor, para elas não morrerem assim. Por isso eu entendo que a Missão Mundial Jesus Cristo Ama as Almas, irmãos, o amor de Deus excede qualquer entendimento, e o verdadeiro amor supera todo medo. Então, em nome de Jesus Cristo, ame as almas, ame as vidas, ame o próximo, porque Jesus é amor. Quando Deus disse que Ele amou de tal forma que deu o Filho dele para que todo aquele que não, nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Diz de tal maneira, que tal maneira louca é essa de dar um filho para ser crucificado, para morrer por nós de uma cruz, para nos dar o direito de todas as bênçãos que foi delegada a nós na cruz do Calvário. É direito nosso e a nossa herança. Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus.